3, 2, 1. Minha gente, o meu entrevistado de hoje, ele é nascido na região de Calukembe, na província de Huila, em Angola. Ele é residente em São Paulo e há cerca de 15 anos é professor, escritor e palestrante internacional. Ele é também contador de histórias africanas, produtor cultural, empreendedor, né, cultural e de negócios na África, Brasil. Primeiro africano a ser aceite como membro da União Brasileira de Escritores, a UBE, e atualmente é presidente do Instituto Literáfrica, uma instituição que preside, e também é fundador da Expo África Brasil. No Minas Negras Gerais de hoje, eu entrevisto meu amigo e empresário angolano, João Kanda. Os tambores de Minas soaram, seus tambores nunca se calaram. Os tambores de Minas soaram, seus tambores nunca se calaram. Wazekele. Mas aquele que é um bote, amigo Rogério. Saudações, meu caro. Gratidão por estar no Minas Negras Gerais hoje, conversando com a gente. Eu é que agradeço o convite, é sempre um prazer poder ter a oportunidade de partilhar um pouco sobre o trabalho que desenvolvemos. Muito bem, vamos nessa. Cara, você é escritor, você é poeta, você é palestrante, professor, pesquisador, empreendedor, formado em psicologia comportamental. Mas aí me surgiu uma dúvida. O que é que mais falta para o João Kanda? É uma pergunta muito complexa. Eu acho que enquanto a sociedade demandar iniciativas que possam, de alguma forma, produzir transformação, iniciativas que de alguma forma possam cada vez mais aproximar o continente africano do Brasil e outros países da América. Então, sempre vai faltar, sempre vai ter aí um João Kanda ativo, procurando fazer o seu melhor para que isso aconteça. Eu creio que somos dotados de capacidade e missões na vida, e, portanto, tudo que fazemos, eu creio que segue aquilo que é uma necessidade, uma demanda, e fica muito evidenciado quando a gente olha para a história do Brasil com essa relação com a África, né? Portanto, eu ainda acredito que ainda tenho muito por fazer. Não sei até onde a vida para, até onde as estradas da vida vão nos levar, mas tudo que eu sei é que de onde eu vim, né, já fizemos muitos, mas ainda temos muito por fazer, e basta ficar claro quando a gente senta na mesa para conversar com a diáspora africana e tantas outras questões que a gente vem acompanhando na área da literatura, das artes, da cultura, da economia criativa, do intercâmbio. A dinâmica da vida vai nos encaminhar para horizontes que a gente não consegue enxergar. Vamos seguir trabalhando até onde pudermos, vamos seguir criando até onde pudermos, bastarmos ter saúde, a gente segue trabalhando. Então, o João Kanda ainda não é suficiente, mas o João Kanda tem feito o possível para deixar o seu legado e contribuir na sociedade. Kanda passar por toda essa fase, todo esse aprendizado, né, creio eu, você tenha tido uma longa caminhada, né, para chegar até aqui. Então, eu queria saber um pouco sobre as suas origens, né? Desde lá de Calokembe, né, passando pela sua infância, né, sua criação, é, adolescência, fase estudantil, né, na universidade, e aí, até o momento que você decide vir para o Brasil e iniciar uma nova fase da sua vida. Diga lá.
Bem, eu falo que sou um menino abençoado por, primeiro, ter nascido em África, segundo, em Angola, a família que foi fundamental no meu encaminhamento. Mais do que isso, eu nasci no seio de um, do berço da cultura africana. Né? Eu sou Bacon, né, do grupo étnico Bacon, um grupo ali da região norte da Angola, da África Austral, um grupo bastante expressivo e bastante importante na história dos povos africanos, por terem predominância banto, né? E, portanto, eu nasço ali dentro de uma cultura bastante forte e significativa, né? E dali, então, começa uma trajetória associada ao contexto em que o meu país vivia, porque Angola, como o amigo Rogério deve saber, conquistou a independência muito cedo, em 1975, e após isso mergulhou numa guerra civil que se arrastou até 2022. Inclusive, esta data tem para nós um significado profundo, porque é a resultante de todos os nossos esforços no combate pela libertação nacional. Muito bem! os africanos conquistaram a independência muito recentemente, uns 1980, outros 1970, portanto, associado às várias guerras civis que sucederam após essas conquistas de independência. Portanto, eu nasço num período de conflito armado, e naquela altura, o meu país passando por várias dificuldades, eu fui estudar no interior, né, num estado chamado, nós chamamos de província, chamado Angola. É lá onde eu dou início aos meus estudos e é lá também onde eu começo a dar os primeiros passos do associativismo, né? Na verdade, o contexto em que vivíamos, de muitas crianças perdendo pais na guerra, né, acabou por me motivar a entrar para o associativismo. E como eu venho de uma família muito onde a filosofia Ubuntu é muito forte, né, de olhar para o seu próximo. Aliás, essa é a base de toda a minha educação. Podia, num contexto como aquele, mesmo estudar ensino fundamental, eu não podia ignorar aquela realidade, portanto, fundei uma organização não governamental muito jovem e a partir daí nunca mais parei. Fui Fui depois, a posterior, representar muitas organizações internacionais, fruto do trabalho que eu estava desenvolvendo nessa altura. Nesse mesmo período também dei sequência à minha formação na área de psicologia, mas parei, entrei para o governo, depois de uma longa trajetória como representante da Unicef, da Cruz Vermelha e Open Society, fui oficial de projetos da Open Society, diretor de projetos de instituições governamentais internacionais. Depois entro para o governo local, trajetória sucedida também no governo, decidi abraçar a arte, né? Estava cansado de política, então queria fazer algo diferente e comecei a escrever as minhas experiências. E essa escrita me levou a conhecer o Brasil já no ano de 2009, a convite da Livraria Cultura para lançar o meu primeiro livro. No ano seguinte, retornei ao Brasil ao convite da Livraria Martins Fontes, né? E a partir dali eu enxerguei o Brasil como sendo um país de oportunidades. Eu pensei, bem, o Brasil me convida pela segunda vez, tenho todo o interesse de ficar no Brasil, associado ao fato de eu ter percebido esse distanciamento do Brasil e países africanos. Portanto, eu disse que tinha muito a contribuir nesse fortalecimento de relações África-Brasil através de iniciativas
que pudessem nos conectar com a África. Falo de iniciativas na área da educação, cultura, intercâmbio, né, treinamento, e, portanto, eu venho fazendo isso já lá vão 14 anos. Né? É desafiador, muitos erros, muitos acertos, mas fica visivelmente claro que o nosso trabalho tem surtido grandes efeitos, tem transformado muitas pessoas e aproximando esses dois povos irmãos. Portanto, é uma trajetória de muita de consentimento, de gratidão, tanto na área das artes, como na área do empreendedorismo, né, como na área panafricanista, como filantrópico. Portanto, eu entendo que ainda temos muito por fazer, mas podemos aqui afirmar sem sombra de dúvidas que a oportunidade que a gente tem de contribuir até o atual momento já é um privilégio, porque afinal de contas todo o nosso trabalho ele acaba impactando vidas, tanto aqui no Brasil como nos países africanos. Portanto, seguimos ali trabalhando, estudando, aprendendo, procurando novas alternativas, porque a cada dia que passa somos desafiados com várias preocupações, vários problemas. Nós vivemos num país com racismo estrutural, vivemos num país com uma geopolítica com guerras, portanto, somos desafiados o tempo todo, né, a se renovar para continuar a dar significado a todo um trabalho que a gente desenvolve com muito carinho, amigo Rogério. Maravilha. Eu queria comentar um pouquinho mais sobre essa sua decisão de vir para o Brasil. Como é que se deu realmente quando você falou assim, não, agora eu vou para minha segunda casa, o Brasil, diga lá. Na verdade, o Brasil tem um significado para mim, para muitos angolanos, principalmente, muito profundo, né? Um significado profundo. Tanto é que a gente afirma sem medo de errar que mesmo nós sendo um país colonizado por portugueses, nós conhecemos, nós sabemos mais sobre a cultura brasileira do que sobre a cultura portuguesa, por exemplo. Eu, pessoalmente, cresci ouvindo músicas como Martinho da Vila, Alexandre Pires, Djavan, Gilberto Gil, Olodum, que mais? Vários deles. Mas eu não tenho memórias afetivas de artistas portugueses, para você ter ideia. Eu tenho memórias afetivas, por exemplo, de atores de novela, Chica da Silva, tantos outros, né, daquela época, Fera Ferida, né? Eu tenho essas memórias afetivas. Você acha que Tenho nosso memórias país afetivas. tem muito a ver Diga, nossos países têm muito a ver um com o outro? Você concorda com isso? sim, não. Alguns aspectos sim, outros não, né? Então, só para finalizar esse detalhe, e portanto, a nossa relação com a cultura brasileira, com esse Brasil, embora essa cultura em si não represente aquilo que é o Brasil num todo, ela é parte do que é o Brasil, né? Porque na verdade eu só conheço o Brasil de fato quando eu cheguei no Brasil. E muitas das coisas que eu entendia que era o Brasil, eu percebi que não representavam o Brasil. Então, você ainda tem essa complexidade. Mas é aquilo que as novelas passavam para nós. Querendo ou não, é parte do que é o Brasil. Então, nós temos uma relação afetiva com o Brasil. Eu, por exemplo, memórias afetivas de jogadores de futebol como Beto, Romário, e não tenho de Portugal. Então, e outra, na fase em que Angola passava por pela guerra civil, o país já recebia muitos missionários e muita solidariedade do Brasil.
várias vezes recebia muita gente que vinha do Brasil para trabalhar como voluntário em Angola em projetos sociais. Então isso foi me conectando com o Brasil e entender cada vez mais como é que é essa relação a partir daqueles que foram levados para o Brasil como escravos, a partir dos nossos ancestrais que foram levados para o Brasil como escravos. Como eles se estabeleceram, o que construíram, o que eles legaram, o que faz desse Brasil querer tanto, esse Brasil ser tão próximo e ao mesmo tempo distante de Angola. Escolhi o Brasil, uma dessas ausências de respostas, né? Portanto, isso foi uma das minhas maiores motivações. Posto no Brasil, eu responderia a sua pergunta a seguir. Há muito em comum, principalmente na forma de se relacionar. Nós somos dois povos muito festivos, somos povos festivos, né? Somos povos muito calorosos, acolhedor, né? Mas a única diferença que ainda é muito gritante é que nós somos um povo muito mais conservador do que o Brasil. Nós conseguimos conservar muitos princípios e valores ancestrais. O Brasil já perdeu isso, né? Por conta também de todo um contexto, né? De todo um contexto que é diferente do que houve historicamente nos países africanos. Mas nós tivemos a felicidade de conservar grande parte das nossas línguas, a nossa forma, a nossos princípios e valores, grande parte das nossas tradições. Perdemos muita coisa, mas conseguimos conservar aspectos que acabaram por criar uma reconexão com o nosso passado ancestral. Então, quando você viaja para Angola, você percebe muito dessa ancestralidade. Já o Brasil, por conta de vários aspectos, isso não é possível encontrar. Então, a gente tem essa diferença que é uma grande diferença, é gritante, mas que ao mesmo tempo eu percebo que tem ali a ver com um contexto meio que complexo. A história do Brasil é muito complexa, não é tão simples assim de compreender os aspectos que acentuam essas diferenças. Mas quando eu falo de que esse Brasil que eu conheci a partir de Angola é um outro Brasil que eu conheço estando aqui, essa diferença ela se distancia quando você está, por exemplo, numa capital como São Paulo, como Brasília, como Rio de Janeiro, por exemplo. Mas quando você vai para o interior de Salvador, quando você vai para o Amapá, por exemplo, né, você percebe que esse distanciamento ela reduz, porque nessas regiões é possível verificar que se conserva grande parte de princípios e valores ancestrais de matriz africana. Portanto, por isso é que eu disse que o Brasil é tanto quanto complexo. Nas grandes cidades, esse distanciamento ele é gritante, de fato. Mas quando você vai para o interior da Bahia, para o interior de Minas, para o interior do Amapá, você percebe que esse distanciamento reduz. Essa é a mágica do Brasil. E isso é o diferencial do Brasil, né? E, portanto, não é à toa que a gente se sente em casa. Aliás, o Brasil é o único lugar do mundo, né, fora da África, onde mais nós nos sentimos em casa. Maravilha, maravilha. É uma coisa que eu sinto também, parecida com a tua, essa questão de um valor sentimental mais com Angola do que com Portugal, né? Por razões óbvias, né? É, o que eles fizeram no teu país, o que eles fizeram aqui, né? Não vou entrar nesse mérito agora, né? Mas o que o nosso povo africano construiu vai muito mais além, né? Em todas as questões culturais, religiosas, né? E por aí vai. Eu queria falar um pouco agora
sobre a Expo África Brasil. Eu queria saber qual que é a história desse evento e o que é que a gente pode esperar para esse ano de 2025. Bem, a Expo África Brasil é um olhar que começa a partir do momento que eu chego no Brasil. Ela não é um projeto que nasceu hoje. Ela é resultado de um sentimento que vem desde o momento em que eu cheguei no Brasil, ao verificar que esse distanciamento entre o Brasil e os países africanos, ela é generalizada. Esse distanciamento fica nas relações cotidianas, na cultura, na arte, na educação, no empreendedorismo, nos negócios, né? E, portanto, eu sempre procurei entender os vários aspectos que estavam por detrás desse distanciamento. Os aspectos mais claros foram até simples de construir, porque cultura e arte é muito mais simples de trabalhar. Aliás, o Brasil é um país que valoriza muito projetos culturais, fica muito evidenciado quando a gente olha para o nível de produção de arte e cultura que é feito no Brasil, e a qualidade com que isso é produzido, né? Então, esse processo eu consegui enxergar com muita facilidade e comecei por ali, né? Até porque eu já fazia parte da arte como escritor e palestrante internacional. Mas com o passar do tempo, eu fui procurando entender outros aspectos que também envolvem esse distanciamento, como as relações comerciais, as relações econômicas, né, a relação turística, né? Eu fui procurando entender isso e percebi que havia necessidade de cada vez mais trazermos iniciativas que pudessem fortalecer essa relação, que pudessem criar, consolidar essa ponte, né? E fazermos então com que as relações África-Brasil pudessem ser mais ampla, perdão, e completas. E aí começamos a pensar o que fazer. Mas antes de começar com o projeto Expo África Brasil, nós demos inícios a várias ações, missões, viagens, eventos muito simbólicos. Só a partir do ano passado é que a gente entendeu que estava em condições de lançar a primeira pedra do Expo África Brasil. Lançamos a primeira edição, foi desafiador. Aliás, tudo que se relaciona com a nossa cultura, tudo que se relaciona com o povo preto, tudo que se relaciona com a África, nem sempre é muito simples de executar, né? Foram muitos desafios para desistir, não faltaram, mas a gente enxergou que são desafios que tanto agora como em um outro momento a gente precisaria encarar. Poderia não ser o João Canda, poderia ser uma outra pessoa, mas que era necessário começar. Daí lançamos a primeira edição no ano passado, que ao nosso olhar, embora não alcançando a 100% de expectativas quanto ao evento, por vários fatores, né? Mas a gente conseguiu chegar ao evento e esse ano agora estamos a caminhar para os preparativos para é desafiador, é muito complexo, amigo Rogério, mas a gente sabe que a gente está construindo é necessário para fortalecer não somente essa relação comercial entre os países africanos e o Brasil, até porque a gente entende que a economia também é uma forma poderosa de integração dos nossos povos e a gente entende que a Expo cumpre com esse papel. E por isso continuamos a nos desafiar para que essa iniciativa possa realmente acontecer com uma frequência e ser parte dessa relação necessária entre a África e o Brasil, entre empreendedores africanos e o Brasil, entre empresários africanos e os empresários do Brasil e de outras partes
América Latina. Portanto, a gente enxerga que a Expo África Brasil ela vai ser um divisor de águas pela sua amplitude e pela forma simples e profunda com que ela promove essas conexões multissetoriais. Maravilha, maravilha. Caríssimo. Eu desejo sucesso na, na sua empreitada na Expo África Brasil 2025. O Minas Negras Gerais quer estar aí também, né, nessa empreitada. A gente vai conversar sobre isso. Eu queria, antes, de encerrar essa entrevista, que você deixasse uma mensagem, pretos e pretas, Brasil afora, e lá do outro lado do Atlântico também, os nossos irmãos angolanos. Antes de responder, eu fico bastante feliz pela disponibilidade de Minas Negras. Está conosco nessa iniciativa. A gente sempre fala que a Expo ela é um projeto de todos comprometido com sua ancestralidade, né? Até porque estamos a falar de conexões de dois povos que foram forçadamente separadas, estamos a falar da diáspora africana, né? Portanto, estamos a falar do fortalecimento de toda uma cultura. E não é possível falar da cultura afro-brasileira sem você falar da cultura africana. Não é possível você contar a história da humanidade sem contar a história africana. Portanto, estamos relacionados. E muitos dos problemas que nós vivemos no Brasil, quer no racismo estrutural, quer no âmbito da xenofobia, quer no âmbito do preconceito, né? A gente entende que ela também tem como origem a forma como o mundo, como o Brasil, olha para a África. Esse entendimento do que é a África, do que ela significa e de como nós podemos ressignificar esse continente importante na história da humanidade e tão importante, sobretudo, para o futuro e até mesmo importante para a segurança alimentar mundial. Portanto, acredito que estamos aqui a dar início a um trabalho de base que é de extrema importância. Todos aqueles que entendem a importância do que a gente está a construir são convidados a fazer parte. E o Minas também é uma delas, assim como a Grande Travessia também que está conosco e tantas outras instituições. Bem, dito isso, eu diria que o meu apelo é para que possamos cada vez mais estar mais unidos do que separados. Eu entendo que é importante menos protagonismo individual e mais protagonismo coletivo, porque é isso que realmente vai transformar os nossos objetivos, as nossas missões em resultados sólidos e eficazes. Entendo também muito importante nessa relação África-Brasil o respeito pelos espaços de fala. Eu acho que eu entendo, e eu senti, vivi e vivo isso na pele quando cheguei no Brasil. Eu precisei sentar para entender as dores do meu irmão Rogério como afro-brasileiro, pertencente à diáspora africana. Eu precisei sentar para entender, porque durante muito tempo, como africano, embora eu conheça toda uma história realizadora, de muita dor, de muita tristeza, mas eu só comecei a entender o racismo quando eu cheguei no Brasil. Entender o racismo não de forma generalizada, mas aquele racismo que o povo brasileiro, por exemplo, vive, o racismo estrutural e tantos outros. Eu só comecei a entender quando cheguei no Brasil. Ouvindo o Rogério, ouvindo o professor Dagoberto, ouvindo pessoas negras, ouvindo primos negros. Portanto, eu precisei sentar para entender o que o Rogério sente quando ele é tratado como racismo, que é diferente de como eu sinto quando eu sou tratado como racismo, né? E essa diferença não é porque eu sou mais forte do que o Rogério ou porque eu sou menos forte, é porque nós pertencemos, nós viemos de contextos totalmente diferentes.
E como eu disse lá atrás, nós, os africanos, conseguimos conservar princípios, valores, identidades muito, que é fundamental nisso, que é diferente do que aconteceu no Brasil. A gente precisou começar a reconstruir sua identidade recentemente. Portanto, a autoestima do povo negro brasileiro é diferente da autoestima do povo africano. Portanto, há uma série de fatores que me fizeram sentar, ouvir e compreender a história do povo afro-brasileiro. E eu acho que está na hora do povo afro-brasileiro também dar esse espaço de fala também alguns aspectos do povo africano, porque muitas das vezes esse atropelamento de espaço de fala, muitas das vezes é que nos distancia daquilo que é o real ideal, né? E, portanto, quanto mais nós fazermos essa coesão de espaços de fala, quanto mais nós termos ali respeitado esses espaços de fala, mais vamos saber uns dos outros. Mais eu vou saber do Rogério, mais o Rogério vai saber sobre mim, mais o Rogério vai saber sobre a minha história, mais o Rogério vai saber sobre as suas origens, mais o João Kanda vai saber sobre a sua ancestralidade e a história linda que o seu povo legou ao povo brasileiro. Só vocês poderiam nos contar, só vocês podem nos contar o que os nossos ancestrais fizeram no Brasil, mas ninguém. É o Rogério que tem que me contar toda a influência. É os baianos que têm que me explicar que, olha, o acarajé surgiu assim, quando os seus ancestrais chegaram aqui. O vatapá surgiu assim, quando os seus ancestrais chegaram aqui. Alguém precisa me contar isso. E a partir desse momento, esse espaço de fala é do Rogério para que ele possa me transmitir esses saberes. E eu vou chegar para o Rogério e vou dizer, tá, maravilha, sabe esses ancestrais que chegaram aqui? Antes eles faziam isso, viviam assim. Esses saberes é que vão nos fortalecer enquanto povos irmãos e vão dar um outro ritmo significado a muitas dessas lutas que nós enfrentamos em relação ao racismo, preconceito, fobia. Fortalecer a África é fortalecer a cultura afro-brasileira, é fortalecer a história afro-brasileira. Então, esse é um apelo, porque muitas das vezes a gente está muito fechado no protagonismo individual e não no coletivo como um todo, né? Está muito fechado naquilo que é simplesmente o que eu desenvolvo e eu não quero saber o que o Rogério desenvolve. Portanto, se queremos mudar a nossa história e projetar um futuro diferente para o nosso povo, nós precisamos começar a fazer uma autoavaliação de como nós estamos a conduzir toda essa estrutura. E mais, eu entendo que estamos no caminho correto, tá? O meu apelo não é no sentido negativo, é no sentido positivo. Há muitos avanços e grande parte desses avanços eu reafirmo sem medo de errar que devemos ao movimento negro brasileiro, tá? Portanto, o meu trabalho, o trabalho que eu desenvolvo hoje no Brasil, ela só tem sido efetiva e tem sido um sucesso porque encontrei um trabalho pautado pelo movimento negro que deu sentido ao que eu estou fazendo agora. É preciso a gente reconhecer, né, que já há um trabalho muito sério desenvolvido pelos nossos primos aqui, como eu chamo. Portanto, tem toda a nossa gratidão, admiração e solidariedade em todas as lutas que são encaradas aqui no Brasil. Portanto, esse é o meu apelo. O apelo para a África é justamente continuar a evidenciar esforços para que cada vez mais esse Brasil faça parte da nossa vida. Infelizmente,
há uma letargia ainda muito grande no seio de políticos africanos em relação a essa conexão com a África. Já se despertaram, mas que é todo um processo, né? Porque nós também, africanos, temos uma série de desafios que muitas das vezes nos impedem de enxergar outras oportunidades que do Brasil. Mas por isso é que estamos aqui, cumprindo com a nossa responsabilidade, cumprindo com o nosso comprometimento, né? Portanto, eu entendo que a África também precisa cada vez mais evidenciar esforços no sentido de se envolver mais e se aproximar mais do Brasil. Sei que já há um trabalho desenvolvido, mas ainda também uma letargia, principalmente dos órgãos governamentais. Mas que eu entendo que estamos no caminho certo, há uma vontade muito grande e, portanto, que a gente se mantenha nesse ritmo. Obrigado ao Minas Negras por essa oportunidade de estar aqui falar um pouco do que significa a Expo, da minha história e da oportunidade que a gente tem de contribuir e fortalecer essa relação África-Brasil. Gratidão, seguimos falando. Agradeço o vosso apoio à Expo e qualquer coisa estamos aqui à disposição para em outras ocasiões trazermos mais detalhes sobre a Expo África Brasil e como os assinantes e acompanhantes dessa rica página podem então participar. Um grande abraço e obrigado a todos. E aí, gostou do vídeo e quer colaborar com o canal? Envie agora um Pix com qualquer contribuição para minasnegrasgeraispix@gmail.com. Ajude o canal